Fala galera, terceiro ano, chegando aqui, Prof. Tapta, para ficar um tempinho com vocês nessa aula, que é a nossa aula 17.1, tudo bem? E agora você vai me dar licença aí da sua atenção plena, tá? Atenção plena, como já é explicado ali na neurociência, é aquela atenção que você se dedica 100%, tudo bem? Então vamos lá? Na nossa aula 17.1, nós vamos falar aí, adentrar sobre um assunto bem importante dentro da biologia, certo? E que permite com que a gente vá ali passeando um pouco dentro de outros componentes, como a filosofia ali com o nosso professor Hélio e a professora Lidiana. Na época a gente vai filosofar um pouco, vai ver como que os pensadores, como aqueles cientistas, né, pensavam e da forma com que eles pensavam a partir das ferramentas, dos conhecimentos que eles tinham ali pelo século XVIII, XIX, certo? Então, por isso que às vezes a gente pensa assim, nossa, eles imaginavam dessa forma, só que de lá para cá, você vai convir comigo que mudou muita coisa, né? Principalmente agora no século XXI. Mas eu te convido então para a gente mergulhar nessa aula. Vamos embora? Então joga lá na tela, diretor. Pronto, aula 17.1. Nós vamos falar aqui sobre o pensamento evolutivo. E aí a gente começa então nessa aula. Eu vou pedir que você comece a imaginar, tá bom? Comigo. A partir dessa imagem daqui, a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho. Mas eu quero que você se atente aos detalhes dessa aula e se permita, de fato, mergulhar como que é esse processo. E aí eu digo o seguinte para você. As concepções que nós vamos estar passando aqui para vocês, nós estamos falando de um determinado componente. Dentro desse componente da biologia, nós temos aí várias temáticas. E aí a temática que está sendo trabalhada, da forma que ela é abordada, é o conhecimento científico a princípio. A forma com que você... Deixa eu vir para cá, deixa eu ver vocês aqui. A forma com que vocês imaginam o processo, que quando a gente fala aqui de evolução biológica, tá? Que é os nossos dois pontos chaves aqui, evolução biológica e teoria sintética da evolução. A forma com que a ciência entende o processo evolutivo das concepções de criação da vida, surgimento da vida, das teorias que você pode acreditar, você se abra um pouco para tentar imaginar esse processo na sua forma científica, tá bom? Então vamos lá? Evolução biológica e teoria sintética da evolução. E aí a gente traz essa imagem aqui para vocês bem legal e bem interessante, tá? A gente aí utilizando, né, as inteligências artificiais, produziu essa imagem aqui belíssima, bem colorida e que trata aí de uma questão desse processo evolutivo, né? Então a gente tem aí uma árvore, a base, né, como se fosse ali o planeta Terra com a sua infinita forma ou diversidade de formas de vida. E aí, recentemente, a gente conheceu ali, adentrou no Instagram, que falava de algumas espécies bem exóticas. E de fato, galera, a gente tem um universo gigantesco em áreas bem remotas que pesquisadores tiveram a oportunidade de passar algum tempo, de conseguir fazer alguns registros, e aí isso vem sendo divulgado, compartilhado, tá certo? Mas a gente entende que esse processo de ir em busca
de uma determinada informação em áreas muito remotas, em áreas em que a acessibilidade para chegar lá ou para permanecer por um bom tempo, porque pesquisa de campo demanda tempo, né, de adaptação do ser humano para aquele local, né, se ambientar ali, se aclimatar, e também, dependendo da altitude, né, e também das espécies que estão sendo estudadas. Se for um mamífero, tem um período de adaptação da sua presença. Se for um animal invertebrado, está mais tranquilo, né? Esse processo aí não precisa acontecer dessa forma. Mas, dependendo desse universo de pesquisa, de informação que você vai colher em campo, você precisa de um tempo, né? E aí, a estadia desses momentos de pesquisa naquele local, tudo isso quer dizer custo financeiro. Então, existem pesquisadores que conseguem esses acessos e aí vão trazendo essas informações. A gente sabe que no mar ou em topos de montanhas, né, existe uma infinidade de formas de vida muito exóticas que têm características muito peculiares, né? Se você for aí procurar nos Instagrams, vocês vão ver, eu acredito que vocês já tenham essas informações aí, você já deve ter conhecido aí algumas dessas formas, né? Ah, parece um caranguejo, mas o caranguejo que a gente conhece comumente não tem nada a ver. Ah, esse né, é um mamífero, de fato é um mamífero, mas parece uma mistura de outros animais, né? Porque a gente vai ver aqui ao longo dessa aula, cada espécie, ela precisa de algo muito importante que a gente chama de adaptação, né? Então vamos lá, a gente está falando aqui. Então a gente tem aqui essa árvore belíssima, com várias formas de vida, animais até que já foram extintos, aí tem aí as teorias de extinção dessas espécies, que a gente não vai adentrar aqui nessa aula, mas existem esses processos, e daqueles que estão surgindo, daqueles que estão nascendo e que a gente ainda não conhece, que vai passar a conhecer a partir do momento que um pesquisador estiver em campo e se deparar com essas espécies. Tudo bem? Então vamos lá. E aí, pode abrir para mim, diretor? Isso, obrigada. Então, olha só. Quando a gente fala de evolução, esse processo de evolução, ele é conhecido como uma transformação, e isso só surgiu aí, essa compreensão dessa transformação, deixa eu usar meu pincelzinho aqui, só surgiu a partir do século XIX, tá? Então, essa evolução corresponde, então, em processos que vão levar esses organismos, essas formas de vida, a uma modificação e, como falei para vocês há pouco, de adaptações que vão exigir um determinado tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente tem que lembrar de formas de vidas invertebradas, vertebradas e de micro-organismos. Cada um deles tem uma história, né, um histórico de relação com o ser humano, com outras espécies, outras formas de vida e também com os vegetais, tá? Então podemos dizer que a atual diversidade das formas de vida que nós temos hoje na água, no mar, nos lagos, oceanos, em locais, né, no subsolo, tá? Então, cada uma dessas espécies, elas foram resultado desses processos que sofreram aí transformações e adaptações para que hoje a gente conheça as formas de vida como elas estão. Mas como a gente mostrou para vocês na imagem anterior, nós temos ali animais pré-históricos. Animais, galera, deixa eu vir para cá de novo. Animais que nós só tivemos possibilidade de saber da existência deles porque nós temos os registros fósseis. Se não fosse os fósseis, ou seja, uma área da biologia, que é a paleontologia, que trabalha com essas formas de vida, ou esses vestígios de formas de vida, nós não teríamos como saber disso, né? Logicamente, essa paleontologia, né, associada aí com a química, que trabalha os carbono 14, que vai identificando em que período, em que tipo de rocha ou o tempo dessa rocha
que esses animais foram encontrados. Isso é para quem gosta dessa área, né, é um universo de informações, de fato, tá? Então, as formas de vida que nós conhecemos hoje, elas estão adaptadas aos seus locais onde elas conseguem sobreviver. Uma palavrinha muito importante também quando a gente fala desse processo de adaptação. Eu me torno adaptado a um local quando eu consigo sobreviver naquele local. E aí, quando a gente coloca essa palavra sobrevivência dentro da biologia, o que é muito importante para que eu sobreviva num determinado local? Qual o recurso mais importante? Inicialmente, o alimento. Sem alimento, não existe como essa forma de vida sobreviver, certo? Por mais tempo, ou por um curto tempo, mas precisa ter o alimento. E aí, para que essa espécie permaneça a sua formação de vida, dê continuidade a isso, você precisa, obviamente, que essas espécies se reproduzam. E quando a gente fala aí dos grandes animais, né, ou invertebrados também, nós temos que ter essa reprodução, ou seja, essa reprodução sexuada. Mas aí a gente lembra, nós estamos aqui no 3º ano, sabemos que também existem formas de vida que se reproduzem assexuadamente, que não precisa necessariamente, obrigatoriamente de um parceiro, lembram disso, né? Então vamos voltar lá? Então cada espécie tem a sua forma de vida, né, dentro daquele hábitat, dentro daquele ecossistema, porque ele já tem tudo que ele precisa naquele local para sobreviver, tá bom? A ideia, então, principal da evolução biológica é o quê? Que todos compartilham, né, todas essas formas de vida vão compartilhar o mesmo ancestral. E o que seria esse mesmo ancestral? Essa ancestralidade? Existe uma área da biologia, deixa eu vir de novo aqui. Existe uma área na biologia chamada de filogenética, né? E dentro da filogenética ou da sistemática, você faz os chamados cladogramas, tá? Nos cladogramas, você vai identificando de onde essas espécies ou esses grupos surgiram, tá? E aí, quem vai estar aqui na base é justamente esse ancestral, de onde essas outras espécies evolutivamente vão herdando características compartilhadas com esse grupo ancestral. Porém, cada ramo vai surgindo o que a gente chama de novidades evolutivas, que eu vou deixar só você um pouquinho curioso, porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso, tá bom? Só dando um saborzinho aí para vocês dentro desse assunto. Vamos voltar para lá, pode abrir. E aí, podemos dizer então que esse processo evolutivo, pelo qual esses organismos passam, os organismos atuais se desenvolveram, então foram justamente a partir dessas formas primitivas, ou essas formas mais antigas, tá bom? E aí, galera, essa outra imagem aqui também muito legal, tá? Ela vai trazer à tona aquilo que a gente vai estar debatendo aqui, né? Já começamos a debater dentro dessa aula, que é a teoria sintética da evolução. Por que sintética? Porque se resume, tá? Ela vai captar informações de quê, professora? Informações genéticas, certo? Do conhecimento genético que hoje nós temos e também de um cara muito importante que, se vocês não viram essa figura aqui, mas eu acredito que já conhecem, que é o nosso famoso Charles Darwin, tá bom? Charles Darwin, gente, recebeu, deixa eu vir para cá, me bota aqui do lado, diretor, pronto. Charles Darwin, ele foi convidado, né, para participar de uma viagem que duraria aí 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Por aí, ou era 2 anos, agora eu não vou me recordar de fato, tá? Mas ele recebeu esse convite e ele foi. E o melhor, sabe você que gosta de viajar de ônibus,
Por que você gosta de viajar de ônibus? Porque você tem paradas ao longo até chegar ao seu destino final. Eu acho legal isso, né? E aí o navio ia passando por várias regiões e ia dando a volta ao mundo, né? E ia parando em locais distintos. Foi quando ele descobriu aqui, ó, que as formas de vida em determinadas regiões ou ilha de Galápagos, né? Que eram aquelas formações de várias ilhas em conjunto ali. Você tinha uma espécie de ave, sendo que essas espécies de uma área para outra ou de uma ilha para outra, elas eram semelhantes, mas elas não eram idênticas. Tinha uma variação ou uma variedade no formato do bico, no comprimento do bico, no design do bico, tá? Na largura, enfim. Então, por que isso acontecia? Porque cada espécie conseguiu se adaptar àquele local. É o que eu estava falando lá no início, lembra? A adaptação só vai acontecer porque essa espécie ela vai conseguir sobreviver e para sobreviver ela vai ter que ter um recurso primordial que é a capacidade de se reproduzir e de se alimentar naquele local. Tudo bem? E aí, com o conhecimento da genética, você somou, né? Essa teoria sintética fez essa súmula e conseguiu dar maiores detalhes que Darwin não conseguia explicar essas formas distintas dessas espécies, mas ele registrou isso e os seus registros foram muito importantes para quando o avanço do conhecimento genético surgiu, você teve então completou algumas lacunas, alguns questionamentos que estavam ali surgindo. E aí a gente tem então todas essas formas de vida e entendendo um pouco mais como que esse processo foi acontecendo. Mas quando a gente fala do surgimento de cada uma dessas espécies, tá? Cada uma dessas espécies, sejam elas de animais aquáticos, animais que têm a habilidade de voo e também de locomoção no ambiente terrestre, eles passaram por um processo que a gente chama de especiação, que é quando surge aquela determinada espécie, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso também, tá bom? Mas um ponto importantíssimo aqui, ó. Para que isso aconteça, essa especiação aconteça, ou seja, o surgimento de uma nova espécie aconteça, eu devo ter algum tipo de isolamento. Aqui a gente está colocando isolamento reprodutivo, onde você vai ter em áreas distintas algo para separar, tá? Algo que impeça essa troca de gametas. E nessa ausência de troca de gametas, essas espécies vão se distanciando tanto geneticamente que elas acabam se transformando em espécies A e em espécies B, tá bom? Vamos lá, então, a teoria sintética ela vai fazer essa súmula aí de tudo isso. Então, antigamente, olha aí, a ideia de que as espécies seriam fixas e imutáveis, elas foram defendidas, então, por vários filósofos, ou seja, aqueles pensadores no tempos, né, remotos ali, em que eles realmente questionavam muitas coisas, porém, eles não conseguiam dar explicação para elas. Por quê? Porque o conhecimento ainda estava caminhando para o seu processo aí evolutivo, né? Os chamados fixistas, né, que propunham que as espécies vivas já existiam desde a origem do planeta, preste atenção. E a extinção de muitas dessas ocorreu por meio de eventos especiais. Então, o que eles acreditavam, os fixistas ali? Que as espécies, no momento que elas surgiam, elas não se modificavam, não sofriam esses processos de adaptação, eles não acreditavam nisso, que elas nasciam daquele jeito ali, tá? Segundo a teoria que a gente está caminhando aí chamada de neodarwinismo. Calma aí a compreensão, tá? Mas essas espécies, ao longo do tempo, elas sumiam, desapareciam, ou seja, eram extintas. E aí é relatado, né, ao longo da história de vida, várias catástrofes que então exterminavam essas formas de vida. E aí a gente volta lá para o que a gente falou lá no início. A gente só tem o entendimento que isso aconteceu devido aos processos de fossilização, tá? Onde a gente descobre esses fósseis e realmente descobre
que aquela determinada espécie ela existia naquele século, naquele período, tá bom? O filósofo grego, então, Aristóteles, grande estudioso da natureza, não admitia, tá? E ele, Aristóteles, ele tinha vários graus de estudo. O cara manjava da matemática, o cara manjava da ciências naturais. Ele era o cara da vez, né? E aí, quando ele disse que ele não admitia que essas transformações aconteciam, foi batido o martelo. A pessoa com o maior nome da época disse que não concordava, então acabou, né? Então acreditava que os organismos eram distribuídos segundo uma escala. Olha só, ele então, para explicar as diferentes formas, ele diz que tinha uma escala que ia do mais simples até o mais complexo. Então você vinha como se fosse um gráfico, dos mais simples aos mais complexos, tá? Cada ser vivo, então, nesta escala, tinha o seu lugar definido, tá? Então, você tem aqui, como tá falando que a escalinha, né? Mas em cada grau, você tem uma espécie. Elas são fixas, elas não sofrem transformações segundo ele, tá bom? Então, cada um, se eu tenho uma espécie A aqui, vai ser espécie A mesmo. A B vai ficar aqui, a C aqui, a D aqui. Então, cada uma delas vai ter, dentro dessa escala, uma característica que ela é imutável. Entre seres vivos e o meio em que vivem, há ajuste, uma harmonia fundamental para que essa sobrevivência aconteça. Então, ao longo, deixa eu voltar para cá, ao longo da busca dessa compreensão, dessa variedade ou dessa diversidade de formas de vida, para tentar explicar isso, eles passaram a buscar alguns outros recursos. Então, quando eles falam aqui, ó, que há esses ajustes, uma harmonia, um equilíbrio entre o ambiente em que esses organismos estão e a espécie em que se está sendo observada. Então, no ambiente aquático, no ambiente terrestre, no topo de uma montanha ou no fundo do oceano, essas formas de vida elas tiveram que sofrer esses ajustes com a temperatura, com a pressão, com a umidade daquele local, com variáveis que a gente sabe que ao longo de um dia já se modificam. E imagine ao longo dos anos. Então eles falaram, ó, tem alguma coisa aqui. Tem que acontecer alguma coisa para que tudo isso aconteça e que a gente não tenha uma câmera ali do lado. Hoje em dia eles fazem aquelas eu acho bem interessante. Por exemplo, o desenvolvimento de um fungo da noite para o dia. Quem já conseguiu observar um fungo daquele tipo de véu de noiva, ele tá ali disforme, né, aquela coisa escura, e no amanhecer do dia ele tá lá, aquele pêndulozinho, parece um véu de noiva mesmo, né? Lindo e maravilhoso. Aí com as câmeras de hoje em dia, você consegue fazer aquele desenvolvimento todinho, né, dele soltando as suas hifas e tudo, para poder formar, né, a sua estrutura maior, né, o seu corpo de frutificação que a gente chama. Mas a gente não tinha isso antigamente, não tinha como acompanhar todo esse desenvolvimento, tá bom? Olha lá. Então, cada espécie de vida identificou-se que sim, eles tinham essas transformações, porque eles precisavam desse ajuste, tá? E aí a gente tem aqui uma imagem, né, o flamingo rosa, né, que para se alimentar, ele tem um ritual, tem um processo de adaptação. A forma com que ele se desloca, a forma com que ele coloca, né, a cabeça dentro da água no momento certo para capturar a sua presa. Certo? Quem já viu uma garça,
sabe, né, que ela, se você for acompanhar mesmo esse processo de alimentação, você tem que ter bastante paciência, porque ela demora, ela tem que dar como é que fala? Ela tem que dar um bote certeiro, né? Porque esses animais, gente, no ambiente selvagem, eles não são como nós, que vamos no supermercado na hora que a gente quer, vai ao supermercado, compra lá, tem bastante produtos, né, em grande quantidade, a gente pode ter aquela acessibilidade ali. Esses animais, se eles erram, quer dizer que eles vão passar mais horas buscando aquele recurso. Então é desperdício de energia. E na natureza, para todos nós, né? Mas para eles, nesse contexto que eu estou fazendo aqui com vocês, é fundamental não desperdiçar a energia, o tempo gasto é muito importante, tá bom? Então, continuando aqui. Pode abrir para mim, diretor? A gente tem outros aqui, outras imagens falando aí desses processos de adaptação. Então, a gente tem aqui o beija-flor. Esse beija-flor, ele tem um bico, né, adaptado para o processo de captura do néctar lá na flor. Mas existem flores que têm um design que os beija-flores, ao longo desse processo de adaptação, dessas modificações, desenvolveram um bico do formato da estrutura aqui para coletar o néctar lá nos ovários dessa planta. Então, o que a gente está falando sobre isso? Que esse processo adaptativo, com certeza, vai acontecendo e não tem como a gente fazer esses registros ao longo do tempo. A gente só consegue identificar que existem essas variações, né? Então, logo, a teoria sintética da evolução, ou também chamada de neodarwinismo, deixa eu botar o marca-texto aqui, pronto, de neodarwinismo, foi formulada por vários pesquisadores durante os anos de estudos, de comparações, né? Tomando como essência o quê? As noções de Darwin, quando a gente fala ali do processo de seleção natural, tá bom? Nesse processo de seleção natural que a gente, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Lá daquela imagem do início. Aqui, ó. A seleção natural, o que é? Tá aqui. Vocês estão vendo a imagem de 3 espécies, deixa eu botar de vermelho. 3 espécies de... Vou botar a caneta que eu acho que é melhor, deixa eu ver. Pronto. Vocês estão vendo 3 borboletas? Ok? E elas estão ali pousadas no tronco, tá? E aí essas borboletas, elas, na verdade, da forma que elas estão nessa imagem aqui, elas não são borboletas, né? Elas são mariposas, mas enfim. Então essas mariposas aqui pousadas nessas árvores, elas têm padrões de cor diferentes, você concorda? Ok. E nesses padrões de cor é que Darwin tenta explicar o processo de seleção natural, que ao longo do processo de desenvolvimento humano, né, a poluição atmosférica, a partir da busca, né, da melhor qualidade de vida, fez com que o ambiente se tornasse um pouco mais pesado a nível de poluição. E aí essas espécies, elas começaram a ficar mais nítidas nos troncos de árvores que grudam ou que absorvem essas impurezas, ficam com o seu tronco mais escurecidos, permitindo que aquelas espécies que são mais claras se destaquem. E aí, o que vai acontecer? Elas são mais facilmente vistas e predadas. E aí, Darwin falou, ao longo do tempo, essas espécies que eram mais predadas, elas tendem a se desaparecer, sumir. Por quê? Vai haver uma seleção dessas espécies que têm a capacidade de se camuflar melhor no ambiente e, consequentemente, permanecerem vivas, se reproduzirem e aí continuarem a sua descendência, tá? Então, quando a gente fala lá da teoria neodarwinismo, essa junção de informações, ok? Tava aqui, né? E aí, então, essa teoria sintética pegou as ideias de Darwin com a seleção natural e também o conhecimento da genética, ou seja,
os códigos genéticos, os números de cromossomos de cada espécie dentro dessa compreensão ao seu processo de reprodução e de transmissão das características que iriam surgindo e daquelas que eram compartilhadas, né? Uma evolução, então, ela remete para o quê? Aperfeiçoamento daquela espécie no local onde ela permanece. Um crescimento, esse crescimento do indivíduo, a gente está falando de tamanho, e também do desenvolvimento, ou seja, do número de indivíduos dessa espécie, tá bom? E de uma ideia, né, que passa por um sistema, um costume ou indivíduo. Então, para que uma espécie evolua num determinado ambiente, como a gente já discutiu aqui, eu preciso que ela passe pelo processo de adaptação e que ela consiga se reproduzir, e para se reproduzir ela precisa estar bem nutrida, então tem essa alimentação disponível naquele ambiente e parceiros para o seu processo de reprodução para que a espécie se mantenha, né, contínua naquele local. Então a evolução consiste em um conjunto de modificações lentas em direção a um determinado sentido. Aí quando a gente fala aqui nesse desenvolvimento em uma direção, é aquela ideia da linhagem, tá? Da linhagem evolutiva daquela espécie descendendo a partir do seu ancestral comum. Então, que vai remeter para um desenvolvimento gradual e progressivo. Ou seja, ela sempre vai estar acontecendo ao longo dos anos, tá bom? Isso é o que a teoria neodarwinista prega. Pontos principais, então. As evidências da evolução, elas vêm de áreas distintas da biologia. E aí lá no início a gente falou da paleontologia, lembra? Que dá esse reforço no conhecimento que a gente tem a partir dos fósseis. Mas a gente tem outras também importantes, como a anatomia. Quando você observa um determinado animal e você diz que aquele animal tem 4 patas, 2 patas, tem antenas, tem asas, tem caudas, tem dentes pontiagudos, tem peçonha ou não tem. Então, quando você faz essas avaliações, ou quando você, mais internamente, né, faz essa comparação, tem 3 corações, tem 2 corações, tem 2 estômagos, tem 5 estômagos, tem 1 estômago, essas divisões, tudo isso faz parte da compreensão aqui da anatomia. Então, as espécies, elas podem compartilhar características físicas semelhantes, como as que eu descrevi para vocês, número de patas, se tem presença de asas ou não tem, pelos, asas, né? Porque essas características estavam presentes naquele ancestral comum, dentro daquela árvore filogenética, tá? De ramificação. E nós temos também o conhecimento da biologia molecular, onde o conhecimento do DNA, das informações presentes no código genético, elas nos permitem compreender a ancestralidade, né, comum ali dessa forma de vida. E aí as comparações entre esses DNAs podem mostrar como as espécies podem ser relacionadas. Então há um estudo específico dentro da biologia molecular em que eu, observando os traços genéticos, eu consigo dizer de que espécie a gente está tratando, tá bom? Aí a gente tem a biogeografia também, que é muito rica de informações, onde a gente vai ver, estudar por que existem tantas formas de vida em diferentes áreas do nosso planeta e que elas têm semelhanças, né? Mas elas não são iguais, certo? Então, a distribuição global desses organismos e as características únicas dessas espécies de ilhas refletem a evolução e dessas mudanças geológicas. Quem já lembra daquela Pangeia, onde os continentes eram unidos, e aí eles se distanciaram, formando ou provocando, que a gente falou lá no início, com aquela imagem de Darwin, né? Que é o isolamento geográfico. E aí você vai ter, consequentemente, o isolamento reprodutivo, em que essas espécies vão ter material genético tão distintos que a gente vai dizer aí agora que tem surgimento de mais 2 espécies, né? E aí a paleontologia, onde a gente tem a presença dos fósseis, que nos conta um pouco da história
do passado, nos constrói um entendimento melhor, né, em algumas lacunas que teriam se não fossem descobertos esses fósseis. A observação direta, né, onde a gente pode observar o processo de evolução em uma microescala. Então, aqui em Rondônia, deixa eu vir para cá, e aqui em Rondônia, um pesquisador, um geógrafo, ele estava em campo, o foco dele não era bem esse, mas ele estava em campo e ele identificou um sauinzinho, um macaco, um primata, né? Muito comum aqui na nossa região, pequeno. Só que ele fez o registro, ele já conhecia algumas espécies, e ele fez alguns registros, algumas observações que tinham uma coloração diferente. E aí também já foi feita assim, essas descobertas aleatórias de aves, ou seja, o padrão com que era conhecido aquele animal, esse novo avistamento identifica uma característica que não era observada naquela população. Então, quando a gente fala aqui de microescalas evolutivas, a gente está falando disso, dessas modificações que a gente vai conseguindo perceber e dizer, rapaz, a gente precisa capturar, e aí a gente precisa fazer todo um quantitativo, né, cientificamente necessário para a gente ter essas informações genéticas de que realmente aquela espécie ali se trata de uma nova espécie. Não é um indivíduo daquela espécie, é uma nova espécie, tá bom? Pode passar, aí eu passo aqui, ok. Mas aí, gente, ó, há alguns questionamentos que eu acredito que os alunos da mediação tecnológica não têm mais isso, né? E o homem, né? A espécie Homo sapiens, ela vai descender do macaco? De fato, ela descende disso? Quem falou isso, né? Quem disse isso? Gente, Darwin, ele com certeza não foi essa pessoa, tá? Então, essa informação, ela é grotesca e errônea, porque quando Charles Darwin, ele fala desse processo, venho para cá de novo, desse processo de evolução, ele está contando uma narrativa, tá? Que ele não tinha total conhecimento, mas ele foi fundamental para que essas características distintas, principalmente como ele pontuou muito bem, quando ele ia parando em cada ilha, em cada lugar que ele parou e demorou aí algumas horas realmente observando, ele fazia, gente, o registro de desenhos, ele era muito habilidoso nos desenhos, né? Então ele desenhava essas espécies, e aí quando chegava no final do dia, acredito eu aqui, né, filosofando, chegava no final do dia, ele falou assim, nossa, eu vi essa espécie aqui nessa ilha X, e aí eu vi essa espécie aqui nessa outra ilha Y. E aí quando ele comparava, ele dizia, as penas têm o mesmo padrão, a coloração não varia tanto, mas olha essas patas, olha a forma com que eles estão pousados. Uns tinham um deslocamento hábil no chão, no solo, outros realmente ficavam mais nos galhos das árvores, e o formato do bico desses animais também podia variar de acordo com o que ele ia atrás do que esse animal está se alimentando. Então, quando ele fazia esse registro, quando ele fez esse registro, foi fundamental para que a gente conseguisse ter essas compreensões. Então, ao longo dessa trajetória, para tentar compreender, e aí com conhecimento da genética, a gente sabe que cada espécie, a gente tem um ancestral comum, onde novas características vão surgindo e a gente mantém ali uma característica básica, vamos dizer assim, daquele indivíduo que a gente descende, mas não que a gente veio desses primatas, tá? Então ele procurava esclarecer o fato de que todas as espécies viventes, inclusive a nossa espécie, teriam surgido, tá, por meio de um longo processo evolutivo a partir de seres que o antecederam. Então foram adaptações evolutivas. Ok, galera? Então a gente vai encerrando essa aula de hoje. Eu tenho certeza que você ficou aí com algumas indagações, né? Mas nada impede você aprofundá-las aí dentro desse universo. Mas já a gente volta para a gente fazer a nossa revisão. Tchau, tchau!